em torno de 4, 5 pessoas. Se cada um pegar uma ou duas, vocês resolvem esse problema. Tá? E aí as entrevistas, a ideia é que vocês consigam apresentar alguma coisa mais de interpretação, assim, né? Alguma coisa mais visual, com a... eu não quero que vocês façam transcrição das entrevistas, nem escrevam textos muito longos, assim, sobre o conteúdo, mas que vocês consigam fazer uma espécie de uma síntese do que significa, de um resumo, né, do que vocês encontraram em cada uma das entrevistas. Vocês podem tentar criar alguma coisa mais visual, de repente um mapa mental, alguma coisa parecida, para poder explicar o resultado dessa coleta de dados que vocês fizeram, né. Só que uma coisa que vocês têm que se ligar é o seguinte: a essa etapa da coleta de dados, né, das entrevistas, ela é a etapa que a Goretti vai avaliar. Então, assim, a capacidade que vocês vão ter ali de organizar essas entrevistas, de pensar em algumas técnicas projetivas, de fazer com que essa etapa fique legal, ela vai ser determinante para a nota que a Go vai dar para vocês na disciplina de comportamento consumidor. Então, levem com atenção essa etapa. Às vezes os alunos eles levam com um pouco de desleixo, aí primeiro que prejudica no resultado final do trabalho, e segundo que vocês acabam sendo prejudicados lá na disciplina de comportamento, porque a disciplina de comportamento ela vai avaliar uma parte específica desse trabalho, que é a capacidade que vocês tiveram de conversar com as pessoas, de interpretar qual que é a percepção delas, né, o comportamento delas frente a esse produto, e depois a solução, né, de como é que vocês conseguiram entender algumas brechas aí de inovação desse produto e relançar esse produto. Então, essa capacidade de ler as pessoas, de interpretar um novo caminho e que torne esse produto aderente para essas pessoas, é o que a Go vai considerar no trabalho dela, na avaliação dela, né. Pessoal, o que eu pretendo fazer hoje com vocês aqui, tá? Quero explicar um pouquinho, contextualizar esse trabalho que vocês estão fazendo com um exemplo de um trabalho aí de uma outra empresa que fez um processo parecido. E aí eu queria que vocês começassem a trabalhar, tá? Eu criei ali alguns arquivos no Drive para vocês começarem a fazer alguma coisa em grupo já hoje. Eu gostaria que vocês aproveitassem esse espaço de hoje já para fazer alguma coisa, para vocês não acumularem trabalho, tá? Mas primeiro eu quero fazer uma exposição aqui, comentar um pouquinho, explicar um pouquinho para vocês algumas coisas, e aí depois vocês vão se dividir em grupos para executar aí uma primeira etapa do trabalho. Buenas. Na semana passada, então, eu fiz uma breve contextualização para vocês, né? Expliquei que produto é tudo aquilo que a gente oferece para o mercado e resolve o problema de alguém, né? Se ele não resolve mais ou não resolve com excelência, dentro das expectativas do que a pessoa estava esperando, ele perde um pouco a característica de ser um produto. E eu comentei para vocês também que todos os produtos têm um ciclo de vida, e o ciclo de vida dos produtos, ele está associado ao que a gente chama de uma matriz BCG. Essa é uma teoria, né, que foi criada por uma consultoria de Boston, nos Estados Unidos. Ela é bem famosa, mas ela estrutura aí 4 quadrantes que caracterizam a fase de vida de um produto. No caso de vocês, todos os produtos de vocês estão na fase de abacaxi, porque eles não crescem mais e eles não têm mais participação no mercado, né? Alguns já morreram, mas enfim. A nosso objetivo aqui, gente, vai ser fazer com que, através da inovação, né, dessa capacidade que vocês vão ter, através do reconhecimento de tendências, através da conversa que vocês vão ter com as pessoas, com os potenciais compradores,
vocês consigam reconhecer oportunidades de melhoria, de reinvenção, de retomada desses produtos, para que eles voltem a ter vitalidade nesse ciclo de vida, nessa matriz BCG. Então, a inovação que vocês vão propor tem a intenção de empurrar esse produto de novo para a fase de dúvida, de estrela. A gente quer retomar essa parte de cima, né, do gráfico. Como que a gente vai fazer isso? Melhorando o produto. Como a gente vai melhorar o produto? Analisando duas variáveis de cenário. Variável número 1 é a variável de comportamento do consumidor. Então, como é que vocês vão fazer isso? Através das entrevistas. E a variável número 2 é a variável de ambiente. Então, a gente vai reconhecer tendências, vai fazer uma análise de mercado para verificar como que esse produto ele pode ser melhor posicionado, melhor caracterizado, né, no cenário que tá estabelecido. Buenas, eu falei na semana passada sobre dois tipos de inovação que existem, uma inovação que a gente chama de inovação horizontal ou inovação incremental, que são ajustes no produto que existe. Então, por exemplo, quando o iPhone lança a versão 9, 10, 11, 12, cada nova versão é uma inovação incremental, uma inovação horizontal. Quando a indústria lá, automobilística lança um carro e logo em seguida lança o mesmo carro com uma diferenciação de motor, com um novo acabamento, são inovações incrementais. A inovação de ruptura é aquela inovação que rompe o status quo. Então, ela meio que cria uma nova categoria de competição. É como se a partir daquela inovação, o mercado todo se reinventa. Novas empresas surgem tentando competir naquele segmento. A área que atuava para resolver aquela necessidade sofre uma crise de identidade. Então, é uma inovação mais profunda, né? Normalmente, quem é um pioneiro, assim, que é quem propõe uma solução de inovação de ruptura, no mercado, o cara normalmente fica rico, assim, fica milionário, porque ele reinventa o mercado. O que significa isso, assim? Sei lá, gente, imagina quando a primeira pessoa conseguiu propor uma solução para popularizar o computador, né? Sei lá, a criação do smartphone, a criação da rede social, a criação da internet. Então, pensem, assim, em produtos que surgiram que reestruturaram todas as forças, né, as dinâmicas que existiam no mercado. Esse é um tipo de inovação de ruptura, é o mais profundo. O que a gente vai tratar aqui nesse trabalho são inovações incrementais, inovações horizontais, assim, são ajustes, aprimoramentos nos produtos para que eles voltem a ter fôlego, voltem a ter notoriedade. Buenos. Então, analisando aí algumas forças, né? Como é que a gente vai fazer para reconhecer, para avaliar o mercado? O principal recurso aí que a gente utiliza para isso é a análise de micro e macroambiente, né? Eu vou dar um exemplo para vocês de como que pode ser, de como isso pode ser feito através de uma história aí, de um contexto, tá? De um produto que existiu aí no, no mercado brasileiro e há pouco tempo atrás passou por um processo de renovação, é mais ou menos o que vocês estão fazendo agora, tá? Pessoal, quando vocês pensam em indústria brasileira de tecnologia, tá? Indústria brasileira de tecnologia, de alta qualidade, qual que é a marca que surge na memória de vocês? Né? Assim, a Apple do Brasil, a Sony do Brasil, qual é a indústria brasileira de tecnologia de alta qualidade que existe no mercado? Brasileira, indústria brasileira. Eu não estou vendo o chat, gente, me ajudem aí. Estou sem bateria no telefone, não consigo entrar no Google Meet. Então, abra o microfone e me responda aí, gente. Indústria brasileira de alta tecnologia. A Apple do Brasil. Quem é?
Gente, alguém conversa comigo aí, por favor. Não existe? Eu pensei em uma, mas eu não sei se, primeiro, eu não sei se ela é de alta tecnologia, eu também não tenho certeza se ela é brasileira. Fala aí, vamos ver. Mas eu pensei na Positivo. Tipo, não é o que eu tenho de qualidade, é referência de qualidade, mas foi a primeira que eu pensei. Então, foi a primeira empresa de tecnologia que tu pensou, cara. Mas a gente tem, chega, né, a gente tem aí um consenso de que ela não é sinônimo de qualidade, né? Eu Mas, pensei na Dell, professor, mas eu não sei se. a Dell não é brasileira, né? A Dell é Ela foi americana. fundada no Brasil. Capaz, cara, a Dell só tem uma indústria aqui, uma montadora. Nem Ah, é uma bom, eu indústria, tinha essa é uma impressão. montadora. Eu li É uma, uma vez, se eu não me engano, que ela foi fundada em Eldorado do Sul, não, até. não, foi criada uma montadora ali em Eldorado do Sul, ainda existe. Eles montam os equipamentos ali e vendem, né, a um preço mais acessível para o brasileiro. Então o produto acaba não sendo importado, mas as peças todas vêm dos Estados Unidos, vêm da China, vêm da Europa. Aqui é só uma montadora, como se fosse uma montadora de veículos, entendeu? Mas a empresa é americana, é do Michael Dell, por isso que é Dell. O nome dele é tipo um Bill Gates da vida. Difícil, né, gente? A gente não consegue enxergar uma marca brasileira de tecnologia de alta qualidade. Por que será? Né? Existia, gente, na década de 80, 90, uma marca brasileira de alta tecnologia, que era reconhecido como se fosse a nossa Apple. As pessoas tinham orgulho de usar aquela marca. Inclusive, muitas das famílias de vocês talvez tinham esses equipamentos em casa e tal, colocavam na sala, assim, mostravam para todo mundo. Era motivo de orgulho, assim, era sinônimo de luxo, né? De uma marca que durante muito tempo sobreviveu no Brasil com essa mensagem, assim, de uma marca de alta qualidade. Que marca era essa, tá? Era essa marca aqui, ó, Gradiente. Gradiente era uma indústria brasileira de alta tecnologia do Brasil. Isso é década de 80, 90, né? Um dos produtos que ela produzia, né, para o brasileiro, oferecia para o brasileiro, era esse equipamento aqui, super sofisticado, que a gente chamava de 3 em 1. Ele era rádio, era toca-fita, e era também uma vitrola, né? Ele rodava o vinil. E o equipamento ele tinha uma qualidade de som muito boa, tinha toda uma perspectiva ali de ajustes, né, de configuração sonora que tornava aquele som mais potente e tal. Mas provavelmente vocês já, não sei se vocês chegaram a viver isso, gente, provavelmente não, não tenho certeza, mas na década de 90 era muito comum a gente visitar na casa das pessoas e encontrar um aparelho como esse na sala, assim. Era um lugar onde, tipo, a gente dava destaque para esse aparelho como se ele fosse algo muito importante, né? E ele era um produto brasileiro. Ele era um produto da Gradiente. Vocês lembram disso, gente? Quem é que tinha um Gradiente em casa aí, pessoal? Dessas caixas de abelha aí. Provavelmente quando vocês viram esses produtos, né, com a idade de vocês, ele já era uma coisa meio defasada. Mas ele era sinônimo de qualidade, gente. Tipo assim, se vocês conversarem com os pais de vocês sobre Gradiente, enfim, pessoas com mais de 30, 40 anos, eles vão ter uma impressão positiva, eles vão falar bem da Gradiente para vocês, diferente do que vocês pensam quando vocês falam ou lembram de positivo, né? Gradiente era sinônimo de qualidade. E Gradiente era uma marca brasileira, né? E uma marca super inovadora, assim. Então, por exemplo, 3 em 1 era um produto que foi lançado em 1975, tá? Ele tinha aí,
essa estrutura, eram vários andares e tal, tinha toca-fita, depois, mais recentemente, tinha uma outra versão com CD também. Tinham essas caixas gigantes de som que ficavam do lado do aparelho e tal. Era um equipamento sofisticadíssimo, assim, e era caro, né? E as pessoas tinham em casa. Era um entretenimento. Em 1977, a Gradiente lançou o que eles chamaram de microsystem, que era uma espécie de aparelho de som como o de cima, só que é algo portátil. Talvez vocês devam lembrar alguns clipes americanos, assim, que tinha, principalmente de rap, tinha os caras, assim, que andavam na rua com um aparelho desse no ombro. Vocês já devem ter visto isso em algum lugar, né? Era tipo aquele, como é que é, JB? Não, como é que é o nome daquelas caixinhas que... É JB, não é? Como é que é o nome? JBL. Exatamente, JBL, tá? É tipo um JBL das antigas, assim, e a Microsystem produzia isso no Brasil, tá? Isso tinha rádio, tinha toca-fita, regulagem de qualidade de som e tal, tu podia aumentar o grave, reduzir o grave, aumentar o agudo, equalizar, enfim, gente, isso aqui era fantástico, era um negócio fora de série, né? Ninguém vai ficar indiferente. E, assim, o posicionamento da Gradiente era meio que de criar uma espécie de cinema, de home theater, né? Então, ela tinha o som, aí depois eles lançaram a televisão, aí a televisão ela agregava com o som, tu podia conectar, os cabos eram parecidos. Não era nada digital, né, gente? Nada online, era tudo analógico, mas o produto tinha um bom acabamento, o som era bom, as coisas funcionavam, não estragava tão fácil, tipo, era um material de qualidade, a ponto de ele ser reconhecido, muitas pessoas nem sabiam que era tipo assim, achavam que era estrangeiro, né, o produto. A Gradiente, ela foi uma das pioneiras aí no Brasil para popularização do videogame, né? O Atari, ele é um produto americano, da Atari, mas a Gradiente, ela vendia no Brasil a Atari através do que a gente chamava de joint venture. É como se fosse uma parceria entre a empresa americana e a empresa brasileira. E a empresa americana, ela oferecia para a Gradiente toda a receita, né, a tecnologia para poder produzir o Atari, e a Gradiente, ela adquiria as peças e montava o Atari na Zona Franca de Manaus, que provavelmente vocês já ouviram falar também, que é uma área industrial que tem ali no norte do Brasil, e esse produto era produzido aqui e era revendido no Brasil todo. O que acontecia, tá, gente? Década de 80 foi os últimos anos aí do regime militar, e antes do governo Collor, de 1990, o Brasil, ele optou, né, assim como vários outros países da América Latina, por uma espécie de bloqueio econômico. Existia uma ideia de que a economia se desenvolveria melhor se a gente estimulasse o consumo, né, o comércio interno das populações. Então, a gente produzia produtos e a gente estimulava a indústria brasileira a produzir e estimulava o mercado interno a consumir esses produtos. E, na época, existia um entendimento de que, quando a gente protegia a entrada de produtos internacionais do Brasil, a gente conseguia proteger a nossa indústria local e fazer com que a nossa população tivesse um acesso mais facilitado a alguns tipos de produtos. Se a gente abrisse, né, um mercado,
os produtos estrangeiros chegariam no Brasil sem pé de igualdade, assim, eles seriam muito melhores que os produtos brasileiros. E isso ia acabar destruindo a indústria nacional, né? É como se proteger a população brasileira de produtos de fora fosse uma maneira de fazer com que a população brasileira se obrigasse a consumir produtos nacionais e, de alguma maneira, estimulasse a indústria nacional. Era uma política, né? Era uma maneira e que eles encontraram de desenvolver economicamente o Brasil naquela época. Como que eles faziam essa proteção, né? Eles aumentavam muito os impostos dos produtos que vinham de fora. Hoje ainda há muito imposto no produto que vem de fora, mas na época era muito mais. E, por exemplo, um Atari, se a gente comprasse um Atari que viesse direto dos Estados Unidos, direto de algum outro país do mundo, ele custaria um preço. Mas nesse modelo aqui, junto com a Gradiente, o que acontecia? O produto, tinha tecnologia estrangeira, mas ele era produzido dentro do Brasil, numa fábrica lá, numa indústria da Gradiente. Então, se vocês forem lembrar, gente, não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar Super Nintendo, esses videogames aí do final dos anos 90, mas na fita, né, do jogo, se você virava a fita assim, olhava atrás, o que tinha atrás da fita, normalmente tinha um selo escrito Gradiente, né? O produto era Nintendo, o produto era japonês, mas ele foi provavelmente produzido no Brasil, numa indústria. Como que foi produzido? Através de uma parceria. Então, provavelmente a Gradiente ganhava alguma coisa com isso e a Nintendo também ganhava alguma coisa com isso. Mas, enfim, década de 80, a Gradiente começou a lançar esse tipo de produto. Provavelmente vocês tiveram aí na família de vocês uma TV como essa que eu estou mostrando para vocês. Essa TV de caixa, assim, né, da Gradiente, com os primeiros controles remotos que existiam na época. E essa televisão, ela conversava com os outros equipamentos, então era como se fosse a nossa Apple, a Apple hoje, né? A pessoa compra o iPhone, aí tem o MacBook Pro, aí tem o sei lá, esqueci o nome, o iPad, enfim, tudo conversa, né? Tudo conversa. A Gradiente era mais ou menos parecida, tinha a TV, aí tinha o videogame, aí tinha o som, né? O microsystem, o 3 em 1, isso tudo da mesma marca, tinha os mesmos cabos, as coisas se conversavam, então as pessoas elas iam comprando e iam agregando esses aparelhos. Talvez vocês tiveram um telefone desses em casa também, né? Então, percebam que eles produziam vários tipos de produtos de tecnologia, né? Televisão, videogame, telefone, aparelho de som. A Gradiente era muito forte. Nos anos 90 era a nossa referência de tecnologia. E os produtos eram bons, né? Se a gente for comparar aí, lógico, com o que existia fora do Brasil, com marcas mais consolidadas, a gente perceberia que existia uma defasagem. Mas o brasileiro, ele se sentia satisfeito, assim, perto daquilo que existia a um preço gigantesco, né? Fruto dessas políticas de proteção econômica, quando não era viável comprar algumas coisas que vinham do exterior. E na Gradiente era um feijão com arroz bem feitinho, que funcionava, estragava pouco e tal. Diferente da CCE, que ainda existe hoje, que era uma concorrente da Gradiente, mas que tinha um histórico, assim, de um produto que era mais barato, mas que dava muito problema. A CCE ainda existe. Mas o que aconteceu, tá? Por que a Gradiente, ela fazia tanto sucesso?
Por que que ela foi uma indústria tão protagonista aí nos anos 70, 80, né? Bom, primeiro, se vocês lembrarem as aulas de história, vocês vão talvez lembrar que nos anos 70, nos anos 80, o Brasil viveu uma época que a gente chamou de milagre econômico. Foi um dos poucos momentos da história do Brasil em que o PIB cresceu 2 dígitos. Tá? Então, tipo, mais do que 9% ao ano. E isso era bem significativo. Tá? O Brasil nunca tinha vivido um cenário desse tipo. A indústria nacional ela estava de vento em popa, assim. Mas era um crescimento meio que, pelo menos, duvidoso. Era um crescimento muito baseado no endividamento do Brasil e nessa proteção, né, nesse cinturão que se criou, assim, da indústria nacional, que fazia com que a gente não tivesse acesso a muita coisa. Então, foi um resultado, pelo menos, assim, questionável, né, economicamente. Mas o que a gente tinha aqui além disso, tá? Década de 70, 80, 90, tem grandes ícones aí populares, né, nacionais e internacionais, de entretenimento, né, músicos, bandas. Aí a gente tem a popularização da televisão, a gente tem a questão da MTV, que começa a se estourar no Brasil com clipes. Então, existia uma indústria criativa, assim, se consolidando e muito conteúdo nesse sentido. E a Gradiente, de alguma maneira, ela explorava exatamente o acesso a esse tipo de coisa, né? O que era uma variável muito importante, assim, para o crescimento dela. Então, ela tinha um aparelho de som legal, ela tinha uma TV com uma qualidade de imagem. Isso fazia com que as pessoas pudessem viver, né, esse anseio que elas tinham por cultura, por equipamentos eletrônicos, por música, né? Então, a questão política, existia essa decisão que eu comentei para vocês, que era uma espécie de bloqueio nacional, assim, para a entrada de produtos estrangeiros, que protegia a indústria local, mas, de alguma maneira, nos afastava do que existia de mais tecnológico no mundo. A Gradiente, em especial, foi uma indústria que tinha várias montadoras no Brasil, e existia também um centro de distribuição bem qualificado, então a gente encontrava Gradiente com muita facilidade nessas lojas, tipo Lojas Colombo, Casas Bahia, a gente encontrava o produto, e existia uma boa pós-venda, uma boa manutenção. A tecnologia da Gradiente não era a melhor do mundo, mas, enfim, perto daquilo que era acessível para mortais, né, como a gente, assim, para adquirir, era a nossa oportunidade de ter um aparelho de som legal, de ter um equipamento legal. Não existiam muitos concorrentes, porque essa política de proteção internacional fazia com que a nossa concorrência ficasse muito atrelada a alguns outros produtos também nacionais, como a questão da CCE, que eu comentei para vocês, que era uma indústria que competia mais por preço do que qualidade, entre outros produtos específicos. Aqui, década de 70, 80, 90, a gente vivia ainda um momento, assim, meio que de nacionalismo, né? Então, governo militar, dessa ideia de valorização daquilo que é do Brasil, de euforismo. Existia algumas políticas também que favoreciam a Gradiente, gente, que era a questão de parcerias do poder público com o poder privado. Então, nessa época, década de 80, década de 90, a gente ia para as escolas, por exemplo, todas as escolas tinham uma televisão. Não, eu lembro, por exemplo, de assistir filmes, até isso recentemente, aí na FAC, inclusive, quando eu fui aluno, mas na época do colégio, existiam umas televisões móveis, assim, que era tipo um armário, que tinha uma televisão dentro daquele armário, e quando a gente queria passar um vídeo, queria passar um filme, a gente arrastava aquele armário, tinha rodinhas, assim, e ele entrava dentro da sala de aula, a gente conectava aquela televisão na parede,
e aí todo mundo assistia. Talvez vocês devam lembrar disso também, tá? Talvez vocês pegaram isso também nas escolas que vocês estudaram. Mas essas televisões, nessa época, era tudo gradiente. Então, existia uma parceria do poder público com essas indústrias nacionais, do poder público adquirir esses produtos nacionais, né? Então, o rádio da escola era gradiente, a televisão da escola era gradiente, a mesma coisa nas prefeituras. Aqui também tem algumas coisas que são legais de a gente considerar. Década de 80 e por aí, gente, tem a inauguração da Itaipu. A Itaipu enfim, foi um investimento gigantesco do Brasil em estrutura, mas ela ofereceu para o brasileiro a popularização da energia elétrica, tá? Talvez, se vocês conversarem aí com pessoas aí acima de 50 anos, elas ainda vão contar para vocês algumas histórias, principalmente no interior do estado, de quando que chegou a energia elétrica na casa delas. Não é a energia elétrica hoje a gente enxerga assim como algo, nossa, muito popular, assim, muito comum, mas na década de 70, 80, a gente ainda estava passando por um processo de chegada de energia elétrica em muitas cidades por aí. E assim, quando chega energia elétrica numa casa, nessa época, o que são os primeiros aparelhos que as pessoas compram, né? Talvez os primeiros sejam eletrodomésticos, geladeira em especial. Mas depois que a gente tem algumas coisas que são mais básicas, começam a surgir o interesse por alguns eletrônicos, como televisão, rádio, e é justamente aí que a Gradiente atuava, né? Os fornecedores, então existiam algumas políticas, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, que eu comentei para vocês, que é uma área industrial no norte do Brasil, em que a gente tem várias indústrias agregadas, assim, como se fosse um grande polo industrial. E ali existia a possibilidade de algumas parcerias que facilitavam a produção de produtos, barateavam o custo dos produtos, além de algumas políticas da própria Zona Franca, das empresas que estavam lá, elas podiam competir por um preço menor. E a gente tinha aqui uma ascensão de uma classe média, um poder de compra significativo aí na mão do brasileiro. Então, assim, percebam, quando a gente faz uma análise de cenário, tá? Isso aqui é uma análise de cenário, do que acontecia na época, aí mais ou menos nesses 20, 30 anos que eu estou tentando explicar para vocês, a gente percebia que o sucesso da Gradiente é fruto da qualidade do trabalho deles, sim, mas principalmente é fruto do cenário em que ela estava inserida. Se a gente começa a mudar as variáveis desse cenário, as coisas começam a se alterar. E foi justamente isso que aconteceu, tá? Entre a década de 80 e 90, esse ambiente começou a mudar, em especial nos anos 90, quando o Collor foi eleito como presidente da República. Ele foi o primeiro presidente da era pós-governo militar. Né? E ele se elegeu, gente, ele tinha, enfim, se vocês estudarem o caso dele, é muito interessante, assim, a campanha, né, eleitoral daquela época e tal, mas uma das bandeiras que ele levantava na época era de oferecer para o brasileiro o acesso ao mundo. Se vivia até então um cenário assim de muita escassez, né, de tecnologia, de acessos a serviços, a produtos. E qual que era a ideia que ele vendia? Tá? Era uma ideia simples assim, mas que a população comprou e entendeu que seria importante para o desenvolvimento do Brasil. Ele vendeu uma ideia que era mais ou menos assim: olha, se a gente ficar protegendo o nosso mercado, se a gente não viver um momento de abertura econômica, a gente vai para sempre viver aí uma espécie de mundo paralelo. A gente não vai conseguir ter acesso às coisas que existem no mundo, e a gente não vai dar oportunidade para a indústria local, para o mercado brasileiro, competir e se desenvolver. Ele entendia que se a gente abrisse aí os nossos muros, as nossas barreiras para aquilo que vinha do exterior,
a indústria brasileira, ela ia ter que se reinventar, ela ia ter que melhorar para poder competir com o produto estrangeiro. E a partir desse momento ela seria forte a ponto de poder exportar e não só vender para o mercado interno. Então ele achava que quebrar esses muros seria positivo para a indústria nacional, porque sobreviveria as indústrias mais fortes. E as indústrias mais fracas iam acabar perecendo. Só que, ao mesmo tempo, o brasileiro poderia ter acesso aí a muita coisa que ele não tem, e o Brasil, de maneira geral, poderia se desenvolver. Essa ideia, né, esse conceito assim, econômico, ele foi aceito pela população a ponto dele ser eleito como presidente da República. E essas alterações começaram a ocorrer. Esse tipo de movimento começou a ocorrer. Então, assim, na década de 80, nos anos 90, em especial com a chegada do Collor, esse cenário começou a mudar. Os anos 90 é reconhecido como uma década perdida. É a grande crise do Brasil. Talvez vocês já tenham ouvido falar de inflações gigantescas, assim. Foi um período que antecedeu ali o Plano Real, que surgiu em 94, se não me engano. Superendividamento, inflação gigante, assim, as pessoas ganhavam salário, sei lá, de R$1.000, e elas iam no mercado um dia e compravam X produtos e gastavam, sei lá, R$300. No dia seguinte, elas iam no mercado de novo, compravam os mesmos produtos e ela gastava R$800. Então, os produtos mudavam de preço toda hora e tal, o mercado estava completamente colapsado. E o que foi o fruto desse colapso? Foi essa abertura econômica sem muito planejamento. A gente começou a receber muito produto, a indústria nacional começou a se perder, as empresas começaram a quebrar, as pessoas perdiam emprego, enfim, o dólar não tinha mais um controle, então circulava muito dólar aqui no Brasil. Se vocês já visitaram a Argentina, talvez vocês já devam ter visto alguma coisa parecida, assim. É como se existisse um dinheiro paralelo, sabe? Além daquele que o Brasil tinha como a principal moeda, existiam outras moedas que circulavam, como o dólar, por exemplo. Então, aqui foi o fim do governo militar, a abertura econômica, comentei para vocês. Os produtos brasileiros começaram a ser reconhecidos como produtos defasados. A gente também vive aqui uma crise do petróleo, que também gerou impacto na economia na época. Os concorrentes começaram a aumentar para Gradiente, então esses produtos estrangeiros começaram a dominar o mercado e roubar o espaço da Gradiente. Aqui a gente começa a viver, quando a gente abre os olhos para o mundo e vê o quanto que a gente é pequeno, a gente começa a viver uma espécie de uma síndrome de inferioridade e de entender que tudo que sai do Brasil é algo que é inferior, é algo que não tem tanta qualidade assim. As instituições públicas começam a falir, começam a ficar endividadas. Aquela parceria que existia entre as indústrias nacionais e o poder público começa a acabar. As empresas começam a quebrar, e aí essas parcerias também acabam se desfacelando. A gente tem a questão da demografia, em que as pessoas elas não têm tanto poder de compra, então elas também não têm condição de comprar os produtos que a gente vendia. Então, percebam assim, a gente tem uma estrutura, gente, completamente diferente, assim, uma mudança do cenário que faz com que essa empresa Gradiente sofra muito, né, a ponto de declarar falência. Então, existiam algumas coisas que eles tentaram fazer nessa época para se recuperar. Então, um dos investimentos aí, que era algo que estava crescendo muito no Brasil, foi o investimento da Gradiente em vídeos cassete. Talvez vocês tiveram um videocassete da Gradiente, se é que vocês lembram disso. Aí depois chegou o CD Player. Esse aqui, percebam, ó, é uma espécie de um andar, tá? É uma nova camada daqueles aparelhos que a Gradiente tinha. Então a pessoa comprava e colocava em cima, lá, como se fosse mais um andar daquele aparelho que tinha toca-fitas, rádio, a parte do vinil.
Então, a gente podia ir montando, né, essa estrutura, mas o investimento em CD player. Mas tudo isso aqui, gente, já é uma indústria que tinha condição, ela fez, né, o aparelho, mas já era uma situação, assim, de muito mais competitividade, existiam outros produtos melhores, que eram mais resistentes, que tinham mais tecnologia, e a Gradiente não tinha isso, não. A mãe disse dessa criança, mais talentosa do mundo. Ela já brincou de tanto comigo. Fotos de publicidade, concursos primário, e até aula de tuba. Mãe, mas agora vai dar certo. E dá o primeiro gradiente. E eu juro que você não vai se arrepender. Tá, que pode desfrutar de amor, pois pra dar se acertar. Buenas, isso aqui, gente, olha só, é um desespero já da indústria, né? A ponto de lá tentar buscar novos caminhos. O que acontecia? O equipamento dela não tinha tanta tecnologia. Então, para ela poder vender uma televisão, um aparelho de som, ela já tinha um pouco mais de restrições, assim, quando o público brasileiro podia acessar produtos de mais qualidade. E ela começou a se reinventar, né? Tipo, do que a gente vai investir com a capacidade que a gente tem? E aí, um dos produtos que são famosos, assim, é um ícone de design aí dos anos 90, é esse brinquedo que a gente chama de Meu Primeiro Gradiente. Era tipo um radinho que tinha um toca-fita, em que a criança ela podia brincar e gravar a voz dela. E ela gravava, ela cantava, e depois ela escutava, né? Completamente arcaico, assim, uma fita mesmo, que ficava ali dentro. Mas a criança brincava com aquilo, escutava a voz dela de novo e tal. Uma coisa que hoje, se a gente for pensar, é completamente simples, assim. Hoje, qualquer telefone celular grava a voz, a gente escuta de novo. Não precisa de um aparelho daquele tamanho, com uma fita. Mas foi um produto nos anos 90 que fez muito sucesso e que ajudou a Gradiente a se manter no mercado durante mais algum tempo. E talvez foi um aparelho que aí ofereceu para a gente alguns artistas, foi tipo o início de alguns artistas aí do mundo, né? Se for, do mundo não, do Brasil. Se a gente for pensar aí uma galera tem aí mais do que 30 anos, 40 anos, provavelmente esse artista aí brincou com o Meu Primeiro Gradiente na infância. Né? Alguns artistas da música sertaneja, Ivete Sangalo, essa turma aí, tudo deve ser fruto do Meu Primeiro Gradiente. Pessoal, vocês conhecem esse brinquedo? Alguém já teve ele ou já viu ele em algum lugar? Me deem um feedback aí, gente. Esse brinquedo aqui, ó. Alguém conhece esse brinquedo? Ele é um ícone, gente. É um ícone dos anos 90, tá? Provavelmente, se vocês mostrarem isso para os pais de vocês, ele era tipo um brinquedo de sensação, assim, num Natal aí, do determinado momento. Então, isso aqui foi um investimento de uma indústria que estava à beira da falência, não sabia o que fazer, começou a usar, bom, o que a gente consegue fazer com a tecnologia que a gente tem para ser competitivo? Inventaram lá o Meu Primeiro Gradiente. Né? Entre outras coisas, ó, isso aqui, gente, olha essa coisa louca. É uma espécie de computador pessoal da Gradiente, deve ser um computador muito muquirana, assim, uma coisa que hoje não significa nem 20% da capacidade de qualquer telefonezinho que a gente tem por aí. Mas o que era interessante, tá? Ele vinha nessa caixa e ele era acoplado na televisão da Gradiente. Então, eles tentavam explorar esses equipamentos que as pessoas já tinham em casa, e eles vendiam lá o teclado junto com esse gabinete, tu acoplava na televisão e o negócio funcionava. Né? Não sei se funcionava bem, mas funcionava. Então, tipo, o investimento deles em computador, mas uma coisa muito arcaica, provavelmente, ó, tá vendo que tem um MSX aqui, ó, deve ser alguma parceria também de joint venture, em que tem alguém envolvido, uma parceria entre a Gradiente e essa outra empresa. Olha só, esses telefones celulares aqui, talvez isso aqui já deve estar mais próximo da realidade de vocês, ó. De quando vocês eram mais crianças, talvez vocês viram alguma coisa parecida.
os primeiros telefones que existiam, tá? Eles tentaram investir nisso, também com uma parceria com a Nokia. Então, esse era um telefone da Nokia, mas era produzida dentro do Brasil e levava a marquinha da Gradiente. Aqui a Super Nintendo, que eu comentei para vocês, ó, isso aqui era o selo que aparecia atrás da fita, ó, Gradiente Entertainment. Era uma parceria da Gradiente com a Nintendo, eles produziam os produtos aqui e tal. DVD, né? Então tinha o DVD da Gradiente também, ó. Isso aqui já é tudo um caminho, né, que a Gradiente buscava para tentar se reinventar no mercado, lançar novos produtos e tal. Mas era uma indústria que já não competia sozinha, ela precisava de ajuda. Então, muito do que ela lançava aí nos anos 2000 e tal, ela dividia o resultado com alguma outra empresa chinesa, alguma outra empresa estrangeira. Não era um produto 100% nacional, 100% da Gradiente. E aí o que aconteceu, gente? Em 2005, fruto aí de uma competição muito acirrada, a dificuldade que eles tinham de poder ser competitivos, a empresa quebrou. A Gradiente quebrou, ela não é, hoje aquela Gradiente daquela época não existe mais. Então foi declarada falência por endividamento, por vários motivos, ela acabou cancelando, né, encerrando as suas atividades. Só que em 2012 teve um grupo de investidores que fez uma pesquisa no Brasil de marcas, assim, né, de imagem de marcas. Eles queriam eles queriam investir em uma empresa de tecnologia e eles estavam procurando eles estavam criando lá uma nova empresa com uma nova marca e tal. E nessa pesquisa eles identificaram que a Gradiente, mesmo depois de 10 anos de declarada falência, ela continuava sendo uma empresa lembrada no Brasil, uma marca reconhecida, muito fruto dessa história que eu contei para vocês, e que, além de ser uma marca lembrada, era uma marca que tinha uma percepção de qualidade, era uma marca que tinha um reconhecimento de que ela tinha capacidade, né, de um produto de qualidade. E aí esses caras pegaram e resolveram comprar os direitos de marca da Gradiente, porque a indústria lá dos anos 80, 90 quebrou, mas a marca ela ainda estava registrada no Brasil, ela tinha um dono. E os caras foram lá e compraram a marca, né, compraram do dono os direitos de uso dessa marca e lançaram a empresa deles nova com essa marca antiga, né, como se fosse um relançamento da Gradiente. E eles aproveitaram do portfólio da Gradiente também alguns produtos que a marca tinha patenteado, que estava lá no hall de direitos, né, dessa mesma marca. Eles também acabaram levando todas essas marcas, entre elas o meu primeiro Gradiente, que foi aquele brinquedinho que eu mostrei para vocês. E outras coisas, como isso aqui, ó, o iPhone. O iPhone, gente, foi uma marca que foi patenteada, que foi registrada pela Gradiente nos anos 90, quando eles começaram a trabalhar com telefones no Brasil. Antes de Apple, antes de tudo isso existir. E aí, o que aconteceu, gente? A Gradiente lançou essa marca, registrou essa marca como uma marca de telefone, e depois a empresa quebrou, e aconteceu tudo isso que a gente sabe, né, dos anos 2000 para cá, com a ascensão da Apple, do iPhone. E quando esses caras compraram a marca, tinha lá a patente, o registro de iPhone. E o que aconteceu? Rolou toda uma briga judicial aí no Brasil se esses caras podiam ou não usar iPhone no produto. Eles acabaram vencendo essa briga. Não de tirar o iPhone da Apple do mercado, mas de ter o direito de também dizer que o produto deles se chamava iPhone. A ponto daqui, ó, tinha um iPhone que rodava Android com a marca Gradiente, que estava disponível no mercado aí nos anos 2013, 2014,
E existia, né? Estava aí disponível. Então, esse tipo de coisa começou a acontecer, sabe? Alguns produtos antigos voltaram com um novo layout, com uma nova proposta de tecnologia e tal. Isso deve existir ainda, se vocês procurarem na internet, talvez vocês encontrem. Mas, assim, o mais legal foi algumas campanhas de relançamento que eles fizeram, que é mais ou menos o que a gente vai fazer aqui no projeto de cenários de consumo, né? Eu vou mostrar para vocês a campanha de relançamento do meu primeiro gradiente, que era aquele brinquedo que eu mostrei para vocês agora há pouco. What good times? Now we're back! What? Where are they? Always happy! Where? Inside me! Me! Inside everybody! Wanna smile? Wanna see? I'm a kid! We are back! La 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 la. We are back! La 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 la. We are back! La 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 la. We are back! Mãe, sabe o que é? Eu gostei muito do presente. Obrigado, tio. Tablet Meu Primeiro Gradiente. Já vem com desenhos, livros, jogos e controle de acesso. Conheça a linha inteira pelo site. Você sabe o quanto seu filho vai gostar. Então, esse aqui, pessoal, foi um audiovisual produzido pela Gradiente, que marcou o relançamento do meu primeiro Gradiente, que era aquele produto ali que foi lançado nos anos 90, no desespero da marca, que foi um sucesso de vendas, né? Marcou, é um ícone dos anos 90. Mas é um produto com uma nova roupagem, com uma nova estrutura de tecnologia, para um público diferente, né, que chegou no mercado. E quem não se lembra do meu primeiro gradiente, hein? Eu tive o meu e vou falar mais pra você. Foi ali que eu comecei, olha, a fazer as minhas primeiras entrevistas, né? O pessoal da minha família, aliás, deve se lembrar bem disso. Coitada essa galera, hein? Sofria comigo naquela época, viu? Mas a boa notícia é que ele está de volta. E para isso, a NBS fez uma nova campanha, cujo conceito é: você sabe o quanto seu filho vai gostar. Essa marca Meu Primeiro Gradiente é um ativo importante da CBDD, porque ele resgata esses produtos para o karaokê, é um ícone de design, inclusive, no Brasil, e ele estrategicamente foi a forma que nós encontramos de conversar com o público, um tarde de 2 a 8 anos, que não teve muito contato com a marca. É uma marca que muito importante, né, na década de 80, 90, uma marca que está na memória afetiva das pessoas, e aí a gente teve um longo trabalho de planejamento, onde o que a gente percebeu foi que a marca nunca tinha desaparecido. Quando a gente ganhou a conta, a forma que a gente escolheu de contar para as pessoas da agência foi comprar, embrulhar, juntar todo mundo da agência e sortear, né? É isso aqui. A pessoa abriu a caixa e viu o que era, né? Esse produto aqui, cara, a reação das pessoas foi sensacional. Essa reação espontânea das pessoas foi determinante para a gente escolher o rumo da campanha. Todos os produtos são pensados realmente para criança, não é só fazer ele colorir. A linha é composta por um fone de ouvido infantil, que é uma máquina fotográfica digital, nós temos um DVD player portátil e a linha, o produto mais importante dessa linha é o tablet, 8 polegadas, tela capacitiva, multitouch, Android, todo carregado já, embarcado no conteúdo infantil. Quando você olha aquele produto, você lembra o que aquilo representou para você? Então, quando você dá para o seu filho o Meu Primeiro Gradiente atual, você sabe exatamente a reação que ele vai ter. Bom, partindo desse conceito, você sabe como seu filho vai gostar, o que a gente fez foi quase como se fosse um filme às avessas. Um agradecimento do garoto por ter ganho o Meu Primeiro Gradiente na atual. Quando eu recebi o roteiro, eu fiquei encantado. Logo de cara, e eu já comentei lá na produtora que eu queria fazer o filme, que eu já estava com o filme e deu tudo na minha cabeça. Acho que o grande desafio do filme, acho que para mim, por exemplo, foi achar esse garoto. Acho que esse garoto era o ponto X do filme.
E aí foi curioso, porque quando a gente começou a fazer os testes, a primeira vez que eu fiz o teste de VT, a gente começou a separar os atores e tal. Eu bati o nesse garoto e falei, esse garoto pelo filme. Ele era um especial. E ele rendeu maravilhosamente bem, assim, era um super ator. O estudo que a gente pediu foi muito legal, foi uma grande surpresa. O garotinho da nossa coleção é um ator, né? É um ator que está representando um garoto que gostou muito do presente, né? Mas é uma criança, né? É uma criança que interagiu lá com o tablet e viu outros produtos da linha e ficou enlouquecido. E a gente, depois de tudo, deu para ele. Realmente, a empolgação que eles ficam com ter aquilo ali, que é um produto tão bacana, e que, na verdade, usualmente a criança consegue usar um pouquinho do pai, né? E daí a gente liga aquilo para ele, que é muito legal. A trilha é espetacular, né? Uma trilha, assim, realmente composta especificamente para o filme. Quando eu fui separar algumas ideias de música, eu resolvi dar uma mudadinha no caminho e tentar uma música, talvez, de musical. Você sai um pouco do tradicional e traz essa alegria, ao mesmo tempo essa brincadeira, essa coisa diferente, que é bem bacana. A gente não precisa de trilhas mais clássicas, mais musicadas, sem letra, mas a trilha falada foi uma opção mais legal porque ela conta um pouco da história sem ser muito expositiva. A gente queria falar um pouco mais dessa sensação gostosa, das coisas que voltam, que a gente já viveu. Uma coisa que foi bem bacana também foi uma ideia da música ter um andamento que começava um pouco mais lento e depois ia crescendo e acelerando. O andamento dela mudou a montagem do filme. Quando o garoto pega o meu primeiro gradiente consertado, ele volta correndo para casa. Não foi a trilha que acompanhou o filme, foi o filme que acompanhou a trilha. Assim que o filme subiu, em uma semana ele estava com mais de 50 mil views no YouTube. 90% dos comentários eram positivos em torno da campanha, da marca, da experiência que eles tiveram. É o primeiro passo só, desse resgate. Mas a busca é isso, fazer essa marca voltar ao patamar que ela teve e que ela merece ter. Do you remember the good times? What good times? Now we're back! What? Where are they? When they always have been! Where? Beside me! Me! Beside everybody! You wanna smile? Wanna see? You wanna cheer? We are back! La 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 la. We are back! La 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 la. Mãe, sabe o que é? Eu gostei muito do presente. Obrigado, tio. Tablet Meu Primeiro Gradiente. Já vem com desenhos, livros, jogos e controle de acesso. Conheça a linha inteira pelo site. Você sabe o quanto seu filho vai gostar. Beleza. Gente, esse vídeo que vocês assistiram agora é um vídeo do Reclame, tá? Se vocês procurarem no YouTube, aí tem um canal no YouTube chamado Reclame. Antigamente era um programa de televisão. Esse canal no YouTube, ele grava alguns pequenos documentários, como esse que vocês acabaram de assistir, que mostra os bastidores na criação e na produção das campanhas publicitárias. Então, é um material legal, assim, é um canal legal. Serve de inspiração para a gente poder ver algumas coisas de como que funciona e tal, nessas grandes agências, né? Eu recomendo, deem uma procurada no YouTube, aí vocês vão encontrar bastante coisa. Canal Reclame, tá? É o nome do produtor desse tipo de material. Bom, o que aconteceu aqui, né, gente? Eles aproveitaram uma marca que tinha reconhecimento por parte de um determinado público, um produto que era um ícone dos anos 90, e relançaram ele. Isso aqui provavelmente aconteceu ali por 2015, 2016, por aí. Relançaram ele no mercado com algumas adaptações, com algumas inovações incrementais, inovações horizontais. Então, o que era bom do produto ficou. O que era ruim do produto saiu.
o que era importante de tendência do mercado foi implementado, né? O roteiro de relançamento aproveita o contexto, né, de a gente ter na memória do pai da criança o produto, que provavelmente foi um produto que ele consumiu, e então eles exploraram essa narrativa, né, da criança consertando o produto que era o brinquedo do pai, e o pai dando o produto novo para a criança, de acordo com as tendências, com os anseios daquele novo público. Então, é exatamente essa dinâmica, é essa lógica que a gente vai precisar que vocês construam. Como é que a gente vai recolocar esse produto no mercado, considerando um novo consumidor, um novo anseio, né? Como é que a gente vai explorar uma marca que tem memória para as pessoas, que tem um reconhecimento de um segmento de atuação? Esse que é o grande desafio. Então, eu vou montar aqui com vocês rapidamente uma espécie de matriz SWOT do meu primeiro gradiente, e também, mais ou menos, um processo de como que funcionou a inovação desse produto, né? Então, a SWOT em si, aliás, o macroambiente, vocês mais ou menos já sabem do que se trata, diz respeito àquelas variáveis externas da empresa, né? E o meu primeiro gradiente, ele é fruto de um composto de vários outros produtos que a Gradiente lançou. Um deles, de vez em quando, ainda vejo em anúncios de jornal e outros materiais especializados, me chamam muita atenção, que é isso aqui, ó. Talvez vocês já devam ter visto uma propaganda disso. O celular ideal para a terceira idade. Então, eles pegaram um projeto de tecnologia antigo lá, e venderam, né? Deve ter uma versão mais atualizada disso, mas é uma espécie de um celular para idoso, né? Botão grande, não tem internet, seguro, sem WhatsApp, né? Para tipo, ó, esse aqui é teu telefone novo, vó, usa esse aqui. Esse tipo de coisa existe, né? Então, foi também uma maneira deles tentarem se recolocar no mercado ali com um produto nichado, né? Que ao invés de a gente ter ali uma solução de um produto que tenha capacidade de competir com Motorola, com Samsung, não, vamos pegar aqui um nicho específico, de uma necessidade específica, vamos criar um produto ideal para esse cara, né? É dali que nasce o tal do telefone para terceira idade. Mas olha só, o meu primeiro gradiente tem o produto clássico, aí tem uma espécie de um tablet, aí tem um fone de ouvido colorido, aí tem uma câmera fotográfica. Então, é esse composto, né, que foi desenvolvido para competir nesse mercado. Esse produto hoje já deve estar bem diferente, mas quando ele foi lançado, ele tinha essas características que já eram bem interessantes. Buenas, sobre a questão da análise SWOT que eu estava comentando, né? Então, a gente avalia forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, já expliquei para vocês em outros momentos. A nossa ideia aqui, nesse primeiro momento, é poder reconhecer variáveis dessa área azul e da área laranja do gráfico, né, que a gente chama de ambiente externo, né, o ambiente externo do mercado, é disso que a gente vai tratar essencialmente na análise SWOT, mas o ambiente interno também é considerado quando a gente avalia o ponto forte e o ponto fraco. Então, tem uma parte da análise SWOT que a gente considera elementos que são positivos e são negativos do produto, e tem uma parte que a gente analisa do ambiente externo, né, que é o que a gente chama de micro e macro ambiente, o ambiente externo. No ambiente interno, forças e fraquezas, o que a gente vai ter que fazer, tá? Que é o desafio de vocês. Eu não quero que vocês pensem em inovação no produto, eu não quero que vocês comecem a projetar nada. Eu preciso que primeiro a gente avalie do produto atual, o que a gente tem de pontos positivos, o que a gente tem de pontos negativos, do produto atual, daquele produto velho, né? Ah, Ciro, mas a Brasília, o que a gente vai dizer da Brasília? Bom, a Brasília é um nome que é conhecido, é um ponto forte. É um produto que é barato, é um ponto forte. Sei lá,
é um produto que tinha uma manutenção barata, tem uma manutenção barata, é um ponto forte. Então, mesmo do pior produto que existe, alguma coisa há de ponto forte. Avanço. É um produto que é uma marca que tem um reconhecimento, ponto forte. É uma marca que tem um posicionamento claro, né, para o mercado, para o consumidor masculino, ponto forte. Todas têm alguma coisa de ponto forte que a gente pode vir a reutilizar se a gente quiser. E aí, pontos fracos tem várias coisas, né? Tecnologia defasada, tem vários problemas aí que, porventura, podem se estabelecer. E o ambiente externo tem a ver com toda aquela camada verde, a camada azul e a camada laranja do gráfico. Aqui a gente vai encontrar elementos positivos e elementos negativos daquela área do gráfico, né? O que a gente tem? Tem excesso de concorrência. De repente aí tem alguma variável que tem a ver com natureza, que tem a ver com cultura, que está impactando aí no sucesso desse produto, né? Sei lá, a Brasília lá consumia muito combustível, então hoje o combustível está muito caro, né? O fornecedor de combustível é caro, então isso vai gerar um ponto negativo lá na avaliação de ameaças do produto antigo no mercado atual. Então, assim, primeiro ponto, a gente vai ter que avaliar pontos fortes, pontos fracos do produto antigo. Depois, oportunidades e ameaças do produto antigo no mercado atual. A gente ainda não está projetando nada, a gente está fazendo uma análise do produto que nós temos, né, que são essas opções que vocês escolheram, no mercado atual. Oportunidade e ameaça, né? Então, no meu primeiro gradiente, por exemplo, tá? Então, pontos positivos e pontos negativos do meu primeiro gradiente. Oportunidades e ameaças do meu primeiro gradiente. Tudo o produto antigo no mercado atual. Exemplo, potencialidades, pontos fortes do meu primeiro gradiente. Design autêntico, né? Isso é um ponto forte. Lembrança, né? Associações positivas, ponto forte. Baixo custo de produção, baixo preço, ponto forte. Isso tudo ambiente interno. Voltando aqui, ambiente interno. É só o produto. Não estou olhando as variáveis de fora. Fragilidades. Bom, a tecnologia é muito defasada em relação ao cenário atual. Não é um produto resistente. Ele carece de funcionalidades. Poderia ter integrações com apps, com games, né? Então tem muita coisa aí que tá faltando. Coloquei algumas aqui como fragilidades. Ameaças e oportunidades, tá? Ameaças, olha só, concorrência muito acirrada, principalmente indireta, né? Então é um produto que hoje concorreria com um telefone celular, com um smartphone, com tablet, né? O público-alvo desconhece o produto, então, legal que ele tem reconhecimento e associações positivas, mas é do cara que hoje tem 50 anos, 40 anos, então o público-alvo não lembra desse produto. A criança atual, né? Diversos produtos são substitutos. Hoje a publicidade infantil é muito mais rígida, o que é um problema para a gente poder relançar um produto desse tipo no mercado. A economia é desfavorável, tem menos crianças no Brasil do que existia nos anos 90. Então, são ameaças. Todas essas associadas a pontos, né, a esses elementos, o azul e o laranja. As oportunidades. Bom, existe um anseio por tecnologia do público infantil, então lançar um novo produto que tem a ver com tecnologia é legal. Existe uma tendência retrô aí que tá bem valorizada. O que pode justificar isso de uma maneira bem evidente é a questão do Stranger Things, por exemplo, que é um produto moderno, contemporâneo, explorando a tendência retrô. Há uma busca por soluções aí de diversão, de entretenimento, que são legais e que pode favorecer de alguma maneira a escolha por um produto desse tipo. Talvez o pai da criança prefira que ela brinque com alguma coisa nesse sentido, ao invés de ficar sentado, sei lá, jogando alguma coisa no computador, ou presa num smartphone. Talvez seja uma oportunidade dela ter uma experiência diferente aí de diversão, de entretenimento, que pode ser uma oportunidade.
A gente tem aí uma tendência diferente aí de novas boy bands, de filmes musicais, reality show, como a questão do The Voice, que também tem a ver com esse produto, pode ser uma oportunidade. Mas perceba, eu não estou projetando inovação no produto. Eu não estou dizendo, o produto novo vai ser assim, o produto novo vai ser assado. A inovação, ela surge depois que a gente constrói essa análise SWOT. Então, existem algumas coisas que eu vou explicar para vocês na semana que vem, que vai servir de inspiração para esse processo de inovação. Mas a gente faz mais ou menos assim, o que a gente tem de ponto forte, o que a gente tem de ponto fraco. Como que um ponto forte pode ser utilizado para a gente manter... Então, tipo, ponto forte, coisas que a gente vai manter no produto, né? Coisas que a gente tem que tentar valorizar no produto novo. Pontos fracos. É aquilo que a gente tem que corrigir no produto. A gente vai pensar em inovações para corrigir o ponto fraco. Ameaças. Elementos que a gente tem que utilizar para tentar ajustar o produto a fim de não sofrer com esses problemas. Oportunidades. Ideias que a gente pode utilizar para tentar explorar aí uma tendência. Aí depois que a gente monta a SWOT, é que a gente começa a pensar nas inovações. E é justamente essas inovações que a gente vai depois mostrar para o público-alvo. Nas entrevistas que vocês vão fazer ali na frente, a ideia é que a gente faça alguns pré-testes. E se esse novo produto tiver o mesmo design, mas a gente colocar, sei lá, um game, o que tu acha? A gente vai fazer algumas perguntas para o cara, avaliar se ele tem interesse de manter, se ele volta a ter interesse por esse produto, considerando essas inovações que a gente vai projetar. Buenas. Aqui eu já falei. Então, muitas coisas assim que eles fizeram, eles tiveram uma manutenção do design, incluíram USB no material, MP3, equalização de efeito de voz digital, então são algumas coisas que eles incluíram no aplicativo, alguns games que ficavam integrados ali ao aparelhinho, né? Fizeram algumas ações aí envolvendo The Voice Kids e aquela campanha que foi para a televisão, que era bem emotiva. Então, as inovações, elas surgem dessa leitura de cenário, que é o que a gente vai fazer. Buenas. A primeira coisa que eu quero que vocês façam, que é o que eu gostaria que vocês fizessem hoje, é que vocês discutissem um pouco, conversassem um pouco sobre o produto que vocês têm na mão, tá? Que é a matriz CSD. Então, eu quero que vocês façam num quadro, eu montei ali alguns arquivos para vocês no Drive, em que eu dividi, assim, em 3 colunas. Certezas, suposições, dúvidas. E eu quero que vocês escrevam nas linhas das certezas tudo que vocês já sabem, que vocês já descobriram, que vocês conhecem desse produto, vocês têm certeza sobre ele. Suposições. Coisas que vocês acham, que vocês não têm certeza, mas que vocês supõem que esse produto era, que esse produto tinha, como esse produto era visto, e dúvidas, algumas dúvidas que vocês têm sobre esse relançamento, sobre como que esse produto funcionava na época. A primeira coisa que eu queria que vocês construíssem é esse quadro aqui. Depois que a gente tiver esse quadro consolidado, com as informações dele desenvolvida, eu quero que a gente avance para o quadro da análise SWOT. Então, a primeira matriz que a gente vai fazer é essa. Coisas que a gente sabe, coisas que a gente acha e coisas que a gente não tem a menor ideia do que se trata, sobre o produto que vocês estão trabalhando. Depois, vocês vão avançar para a matriz SWOT, em que vocês vão pegar um pouco dos elementos que vocês construíram aqui na matriz CSD e vão começar a alocar no quadro. Bom, baseado no que a gente sabe, no que a gente acha, quais seriam elementos positivos, quais seriam elementos negativos, né? Analisando o mercado atual, o que seriam ameaças, o que seriam oportunidades. Então, a meta de vocês é construir esses 2 quadros através da discussão aí do grupo, através da construção do grupo, para segunda-feira que vem, tá? Eu montei aqui no Google Classroom, publiquei aqui ontem de noite, ó, às 11 horas da noite. Não, às 11h20. Tem uma atividade que eu coloquei aqui, ó, atividade. Então, criar matriz CSD e uma matriz SWOT. E eu dividi aqui na atividade vários links, tá? Que são documentos no Google, planilhas de Excel.
Se vocês acessarem esses links, vocês vão chegar aqui. Então, o que eu sugeriria, eu gostaria que vocês fizessem? Que todos do grupo acessassem os seus respectivos quadros. E aí, em uma videochamada específica, tá? Eu vou sugerir que cada um de vocês criem o seu link de videochamada, vocês começassem a preencher aqui informações, certezas, coisas que vocês já sabem desse produto. Escrevam. Né? Suposições, dúvidas. E aqui na tabela do lado, ó, tem a SWOT, que é a mesma coisa. Forças, quais são as forças? Fraquezas, quais são as fraquezas? Oportunidades, o que o mercado oferece aí que é algo interessante, que pode ser um ponto positivo para o relançamento desse produto. E ameaças, o que pode ser um ponto negativo para o relançamento desse produto. O prazo de entrega dessa atividade é dia 9 de novembro, ou seja, segunda-feira que vem. Tá? Eu vou abrir esses arquivos aqui na próxima aula com vocês. Vou abrir o arquivo. Então, eu vou revisar todos eles, já é uma primeira avaliação que eu vou considerar na minha nota. E eu quero que vocês comecem a trabalhar, a discutir. Uma das coisas que eu pedi para vocês na aula passada é que vocês começassem a fazer a primeira parte, começassem a investigar cada um desses 4 produtos, Avanço, Kaiser Bock, Quixote, Brasília. Então, isso já vai servir de base para vocês fazerem a matriz CSD. Eu preciso que vocês agora conversem e comecem a trabalhar em conjunto. Vocês estão aí, gente? Vocês entenderam o que tem que ser feito? Vocês conseguem se organizar aí para começar a trabalhar? Cada grupo na sua planilha. Façam um teste ali. Eu coloquei para a planilha abrir publicamente, tá? Não, sem a necessidade de autorizar. Se alguém puder acessar ali, ver se vai funcionar para mim, por favor. Não, Ciro, eu preciso solicitar acesso. Eu só consigo visualizar a planilha, eu não consigo editar ela. Tá, então vamos lá. Entrem aí, solicitem acesso que eu já vou autorizando aqui. Ou pelo menos uma pessoa de cada grupo, né? É um saco isso, gente. Puta merda. Tá, beleza, gente. Eu já estou compartilhando aqui o acesso com todo mundo, tá? Todo mundo que solicitou, do grupo 1 já tem 2 pessoas, eu acho, que tem acesso à edição. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso de um outro jeito aqui. Ciro, eu copiei esse link ali embaixo, ó. Tipo, altera a permissão e compartilha esse link aí. Tipo, altera ali leitor, ao invés de leitor, coloca outra coisa, editor, isso. Daí compartilha esse link. Ciro, eu consegui acessar sem ter que solicitar. Tá, não, beleza, vou alterar os links ali, agora que o Gabi ali me explicou, acho que eu aprendi. Tá, beleza, gente. Eu vou resolver isso agora aqui, já vou alterar os links ali, com todos os links para edição. Aí eu acho que não vai dar galho.